Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje sentimos a falta de muitos irmãos e irmãs por conta das eleições municipais, mas eu creio que no próximo domingo nós estaremos aí com a igreja completa, dentro daquele número permitido às igrejas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8. Os irmãos me perdoem, hoje eu terminei me esquecendo de trazer minha aliança. É porque eu estou saindo de casa, às vezes, ao supermercado, e para fazer algumas atividades, eu tiro sempre a aliança para facilitar a higienização das mãos. E hoje terminei me esquecendo de trazer a aliança. Mas continuo casado 100%, viu? Nem se preocupe, em nome de Jesus. Então diz a palavra do Senhor em Daniel 1:8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção de iguaria do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O tema da pregação dessa noite é Daniel, um exemplo de vida consagrada a Deus. Essa palavra consagração traz a ideia de separado, para servir ao Senhor, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor e assim por diante. Então, por volta do ano de 605 a.C., Judá foi tomado por um terrível rei chamado Nabucodonosor, que resolveu levar cativa toda a população de Judá, tornando-a escrava para a Babilônia. E nesse aglomerado de pessoas estava exatamente o profeta Daniel, um jovem, provavelmente com seus 17 anos de idade. E a vida de Daniel é um exemplo de como podemos ser consagrados a Deus, independentemente das situações em que nós possamos enfrentar, ou independentemente das circunstâncias que nos cercam. Ele decidiu, desde o seu início de sua vida, honrar e glorificar o nome do Senhor na sua vida. Daniel mostrou que é possível manter a fidelidade a Deus, mesmo num ambiente pagão. Desde o primeiro dia na Babilônia, ele resolveu não se contaminar das coisas lá da Babilônia. Eram coisas consagradas a ídolos. Ele não quis se contaminar com a corrupção, os enganos. Ele andou no meio dos feiticeiros, políticos invejosos e corruptos. Porém, tudo isso não deixou se levar e se contaminar por essa situação, e muito menos pelo poder e pelo dinheiro. Mostrou que é um jovem que não precisava de conquistar vitórias do mundo, se alinhando à cultura babilônica. Daniel foi levado, juntamente com outros jovens, de Israel para a Babilônia, mas não deixou de seguir os princípios bíblicos, os ensinamentos que ele obteve da sua família, dos seus pais, no que diz respeito à sua relação, à sua comunhão para com Deus. Deus espera contar com homens e mulheres que, independentemente do ambiente que possa viver, possa manter a sua santidade, a sua consagração a Deus. Daniel foi um dos representantes do governo durante muito tempo e não se corrompeu. Não é o fato da pessoa se eleger como representante do povo que leva ele a ser corrupto. Daniel era representante do governo em muitos cargos que ele ocupou, mas nunca se contaminou pela corrupção,
pelas coisas lá da Babilônia. Prestou serviços que foram lembrados durante os anos a fios e construiu uma reputação que serve de paradigma, de exemplo para todos nós. Não negociou nenhum princípio da sua vida com Deus, manteve-se firme, mesmo na iminência da morte. Nunca deixou de se consagrar a Deus, desenvolvendo uma devocional 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, ele abria a porta, a janela do seu quarto e orava em direção a Jerusalém, a capital de Judá da época. Os sábios conselhos e instruções dos seus pais não foram esquecidos por Daniel. Daniel resolveu agradar a Deus e Deus resolveu abençoar a vida de Daniel. A despeito do colapso do seu próprio povo, do seu próprio país, ele guardou puro o seu caminho numa terra pagã. Ele sabia distinguir o que era de Deus e o que não era de Deus. O que devia fazer para agradar a Deus e o que devia fazer para não agradar o rei Nabucodonosor e muito menos a cultura babilônica. Ele conhecia a importância de ser fiel e honesto em todas as suas ações. Ele tinha um compromisso de glorificar Deus em suas ações, em seus pensamentos, em suas escolhas, em suas decisões. Ele decidiu servir ao Senhor independentemente das circunstâncias que cercavam a sua vida, numa terra estranha, de uma cultura idólatra e de uma cultura demoníaca, mas mesmo assim resolveu não se contaminar com essa cultura. Ele foi educado dentro dos padrões judaicos e morreu aproximadamente quando tinha 88 anos de idade. O diabo, o nosso inimigo, nós precisamos estar atentos para discernir os seus ataques destruidores e que procuram nos afastar de Deus. Precisamos viver uma vida cristã sadia e abençoada, trilhando nos caminhos do Senhor, procurando cada dia fazer a vontade de Deus, cada vez mais ter intimidade com Deus, cada vez mais se entregando a Deus, sabendo que Deus vai nos dar eternidade e não uma vida transitória, passageira, e que daqui nós não levamos nada, tudo aquilo que nós conseguimos, deixamos aqui na terra, e o verdadeiro tesouro que nós devemos construir é aquele tesouro que está no céu, que nós levamos para a eternidade. Em Tiago 4,7, diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos a Deus, ou seja, estejais sujeitos a Deus, sob o domínio de Deus, sob a vontade de Deus, estejais submisso à vontade de Deus, submisso ao cumprimento da palavra de Deus, pois sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir às tentações, às ofertas demoníacas, que na maioria das vezes são prazerosas, porque alimentam a carne. E a carne já existe a contaminação do vírus do pecado, nós já temos uma inclinação para o pecado, por conta de nós já termos na nossa natureza o vírus do pecado. Então ele aproveita essa situação e oferece aquela oferta vantajosa para alimentar os desejos da carne. Mas a palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim como aconteceu com Daniel, o inimigo fará de tudo para nos afastar dos caminhos do Senhor. E precisamos estar atentos às suas ciladas. Aquilo que muitas vezes ele coloca na nossa mente, querendo nos direcionar para caminhos que se afastam da presença de Deus. A primeira tentativa de afastar Daniel de Deus foi pretender destruir a sua identidade. Então, Daniel, com toda aquela cultura judaica, servindo ao Deus de Israel,
uma religião monoteísta, né? Servindo ao Deus Criador do céu e a terra, e é tirado da sua terra como escravo, e chega lá na Babilônia, e a primeira coisa que eles fazem para destruir a identidade de Daniel foi mudar o seu nome. Daniel 1,7 diz assim: mas o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber. Daniel, que era o nome de origem, lá na Babilônia passou a ser Beltesazar. Ananias, que era um companheiro, amigo de Daniel, passou a ser Sadraque. Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Portanto, a primeira tentativa de Satanás, do inimigo, foi destruir a identidade de Daniel, a mando do rei Nabucodonosor. Seu nome foi alterado, como também foram alterados os nomes dos seus amigos. A razão de o rei ter mandado mudar o seu nome original é que ele desejava que mudasse a identidade, inclusive a personalidade de Daniel. Na Bíblia é muito comum os nomes terem um significado. Então Daniel, por exemplo, significa Deus é juiz. E quando ele muda para Beltesazar, esse nome, dentro da cultura babilônica, significa que o Deus Bel proteja a tua vida. Então, ao mudar o nome de Daniel para Beltesazar, quiseram introduzir na mente de Daniel, introduzir na identidade, na personalidade de Daniel, que a partir de então, Deus de Israel não seria mais o seu Deus, o seu juiz, mas sim o Bel, ou seja, o Deus da Babilônia. Ele queria proteger Daniel. Então, todas as vezes que esse nome trocado de Daniel, as pessoas falavam, estava dizendo para Daniel: Bel te proteja. Bel é o teu protetor. Bel, nosso Deus babilônico, é o teu protetor. Então, era para dizer para Daniel: olha, esquece o Deus de Israel, o Deus que foi ensinado da tua cultura judaica, e a partir de agora o teu Deus, teu nome de Bel. De acordo com o relato bíblico, também Nabucodonosor ordenou que os soldados pegassem alguns utensílios do templo lá em Jerusalém. Trouxeram candelabro de ouro e outros objetos valiosíssimos do santuário de Jerusalém. E foram colocados exatamente no templo pagão de Bel-Marduk, que era o Deus lá da Babilônia, Deus supremo da Babilônia, com o intuito de mostrar a soberania deste grande Deus para Daniel. Só Daniel. Inclusive os utensílios lá do templo, vieram tudo para cá para servir agora o teu Deus, que é Bel-Marduk, o Deus da tua proteção. Diz em Daniel 1,2: e o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos de casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Em outras palavras, estava dizendo a Daniel que o Deus de Israel não seria mais o seu juiz, e que o Deus Bel passaria a ser seu protetor de todos, também de todos aqueles utensílios sagrados trazidos do templo de Jerusalém. Ou seja, querem transparecer para Daniel a supremacia desse Deus babilônico, que a partir de então seria o Deus que iria protegê-lo, guiar todos os seus passos, dirigir todos os seus passos e assim por diante. Aplicando essa palavra na minha vida e na sua vida, precisamos estar atentos, vigilantes,
no que diz respeito às tentativas do inimigo de querer nos afastar da presença de Deus. Portanto, fique vigilante, o inimigo vai fazer de tudo para mudar o seu caráter de cristão. Nós precisamos entender que quando nós um dia entregamos a nossa vida para Jesus, é para que seja restabelecida também a imagem e semelhança de Deus, que seja impresso no nosso caráter, o caráter de Jesus Cristo na nossa vida. E o que acontece é que esse inimigo, ele fica ao derredor, querendo nos tragar e nos se afastar, querendo nos afastar da presença de Deus. Ele vai querer que você perca a sua identidade como filho ou filha de Deus. Para tanto, colocando pessoas em seu caminho para levá-los a se contaminarem com as coisas pecaminosas desse mundo. Ele quer usurpar a nossa identidade espiritual. Portanto, tenhamos cuidado com o inimigo. Ele usará pessoas para tirarem vocês da presença do Senhor e também de tirar o caráter de Cristo, mudar a nossa mente, o nosso modo de pensar e de agir segundo a vontade de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não esteja de acordo com este mundo, não se conforme, não esteja em harmonia com as coisas desse mundo, onde jaz o maligno, onde o que esse mundo oferece é para fazer com que você se afaste da presença de Deus, para que você pratique pecados e, portanto, a sua identidade como cristão seja atingida. Mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não ande segundo esse mundo. As coisas desse mundo vão oferecer bebida, mentira, prostituição, corrupção, dinheiro fácil. Tudo que você possa imaginar para alimentar a carne, o mundo vai lhe oferecer. Porque o mundo jaz no maligno. Ou seja, as coisas do mundo, na maioria das vezes, é para alimentar a carne e produzir em nós pecado, e pecado gera morte e separação do homem e da mulher de Deus. Portanto, não se conformar-se com o mundo é não compactuar com os valores desse mundo. Nós, como cristãos, não podemos nos compactuar com as coisas desse mundo. Às vezes eu fico assim, sem entender como é que uma pessoa cristã vota num candidato que prega o aborto. Não, mas aquela pessoa é progressista, não quer saber de progressista, meu irmão. Se prega o aborto, eu não voto. Então, às vezes as pessoas começam a oferecer dinheiro com facilidade para você mentir. Eu estou precisando desse dinheiro, estou precisando para comprar um carro, eu vou mentir. Não minta. Deus vai abrir uma porta e vai te dar condições para você comprar um carro. Mas não se venda pelos valores deste mundo, que fazem com que você se afaste de Deus. Não se contamine com os valores desse mundo pecaminosos. Não se conforme com o mundo é não compactuar, não ter os mesmos valores, padrões e conceitos que essa sociedade corrompida ideologicamente, moralmente nos apresenta como ideias. Meus amados, o que Satanás vem fazendo por aí afora, usando os poderes, usando os nossos legisladores. Você sabia que você pode se casar hoje e amanhã se divorciar? Através simplesmente de uma escritura pública de divórcio. Sob assistência do advogado, no dia seguinte você se torna solteiro novamente. Porque esse mundo não valoriza a grande instituição criada por Deus, que é o casamento. Casa, descasa, casa, descasa, e assim por diante. Quando Deus disse que Deus uniu,
não separa o homem, adotando o princípio da indissolubilidade do casamento. Mas o mundo oferece essa vantagem. Não, rapaz, você vai se casar com aquela moça, e aí, se não der certo na primeira noite de núpcias, no dia seguinte, olha, vamos descasar. Vamos lá no cartório, vamos fazer lá uma escritura pública de divórcio, e aí, depois de averbado casamento, aquela pessoa se torna solteira novamente. Ah, você é dona do seu corpo, pode abortar. Vamos abortar. E aí é facilidade. Aí chega o Supremo Tribunal Federal e permite trazer um entendimento de que a formação de uma criança está com a fecundação. Então é permitido, até um certo estágio, né, da vida, se abortar. Mas abortar significa cometer homicídio, tirar a vida. E mais ainda do inocente que está no ventre da mãe, que não tem a menor defesa possível. Mas esse é o que o mundo oferece. Ideologia de gênero. Esse presidente, eleito agora nos Estados Unidos, defende isso. Projetos aqui no Brasil, voltados exatamente para essa ideologia de gênero. A criança, depois de 10 anos, vai se definir se é homem ou mulher. Deus criou homem e mulher. Ponto. Nosso DNA, nossos cromossomos são diferentes. Mas o inimigo diz não. Vamos destruir os valores da família. Então, meus amados, nós percebemos a ação do inimigo exatamente querendo que nós venhamos nos contaminar com essas iguarias espirituais, vida de Satanás, e que está conduzindo muitos crentes para esses caminhos. Na sociedade atual, o indivíduo é valorizado pelo que ele tem, não pelo que ele é. Quais os nomes que você tem recebido do inimigo? Qual o nome que ele tem trocado? Fracassado, derrotado, infeliz, perdedor, rebelde, inútil, doente, louco? Somos o que Deus diz que somos. Somos o que a Bíblia diz que somos. Nós somos filhos e filhas de Deus. É o que nós somos. O evangelista João, quando escreve em João 1, 12, 13, e aí as pessoas pensam que são filhos e filhas de Deus, porque não conhecem a Bíblia. Filhos e filhas de Deus só são aqueles que se arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Passaram a ter a filiação divina. O Abba, o Deus Pai, e nós como filhos, gerados não pelas mãos humanas, não pela carne, mas obra do Espírito Santo. E João, quando escreve, em João 1, 12, 13, diz assim: mas todos os quantos o receberam, reportando-se a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, passaram pela regeneração, pelo novo nascimento, obra do Espírito Santo, que transforma aquele pecador num filho de Deus, num homem de Deus, numa filha de Deus, um novo ser, uma nova criatura, que não sente mais o prazer de praticar aquilo que praticava no passado,
porque seu DNA espiritual foi modificado pelo sangue poderoso de Jesus Cristo derramado na cruz. Foi injetado na nossa composição humana esse sangue purificador que perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda e qualquer iniquidade. Por isso que eu não sinto mais a vontade de fazer aquilo que eu fazia. Eu mentia, mas não sinto vontade mais de mentir. Porque eu fui transformado por obra do Espírito Santo. Nasci de novo para uma vida dedicada e de serventia ao Deus da nossa salvação. Então a primeira tentativa de mudar a identidade de Daniel, mudar o nome dele. Olha, o teu Deus não vai ser mais teu juiz. O teu Deus protetor vai ser Bel, o Deus da Babilônia. A segunda tentativa de afastar Daniel de Deus foi exatamente fazer com que Daniel se alimentasse das iguarias do rei e bebesse também do vinho do rei. Essas comidas eram consagradas ao Deus da Babilônia, totalmente contaminadas espiritualmente, consagradas. Eles imaginavam de que aqueles jovens, que se alimentando dessas comidas consagradas ao rei, ao Deus babilônico, Bel, esses jovens seriam sábios, esses jovens teriam muita saúde, e assim por proteção, e assim por diante. Daniel 1,5, e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no final destes pudessem estar diante do rei. Então, esses jovens separados, eram jovens bonitos, bem feitos, inteligentes. Então, Nabucodonosor separa esse jovem, e a partir de então, eles vão comer as iguarias do rei, né? E também o vinho do rei, durante 3 anos. Os babilônios puderam mudar o nome de Daniel, mas jamais a sua lealdade para com Deus. O assunto de comer da mesa do rei envolvia sua relação com Deus. Se ele se alimentasse desses manjares, dessas iguarias consagradas ao Deus da Babilônia, ele estava mantendo a comunhão com esse Deus e se afastando da comunhão do Deus de Israel. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar da porção das iguarias do rei, e muito menos com vinho. E foi uma decisão muito difícil para Daniel, porque essa decisão podia levá-lo à morte. Desobedecer ao rei Nabucodonosor, um escravo, era sentença de morte. Mas ele preferia morrer do que renunciar na sua vida o Deus de Israel. Deixar de ter comunhão com o Deus de Israel. Em Daniel 1,8, Daniel, porém, propôs ao seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E aí, o eunuco chefe disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim porteis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel disse: olha, nós não queremos nos contaminar com as iguarias, com as comidas do rei, nem com o vinho. Faz o seguinte: durante 10 dias, fornece a nós, eu, Daniel e os outros 3 amigos dele, somente água e legume. E vamos ver no final dos 10 dias quem apresenta o semblante melhor, se somos nós
os outros que estão comendo das iguarias do rei da Babilônia. Então, se examine na sua presença, o nosso semblante, e dos jovens que comem das iguarias reais, conforme vires, procederás para com os teus servos. Assim, ele lhes atendeu o pedido e o experimentou 10 dias. Daniel, para permanecer fiel a Deus, ele não devia aceitar as iguarias do rei, consagradas ao Deus da Babilônia. Ele sabia que se bebesse do vinho e comesse da comida do rei, não poderia manter a lealdade ao Deus de Israel, ao Deus do seu povo. Portanto, preservou sua íntima comunhão com Deus, conciliando sua vida espiritual com sua formação profissional. Às vezes o cara diz, mas rapaz, eu vou perder isso, se eu não mentir, se eu não aceitar essa situação que está sendo imposta para mim, meu contrário, meu Deus, eu vou perder isso. Não, meu irmão, se tiver de perder, perde, mas um Deus que vai fechar uma porta, ele vai abrir outra porta para você, e melhor ainda na sua vida, mas não negocie seus valores de Deus com os valores do mundo. É vergonhoso o que tem acontecido nessas eleições. Pastores vendendo seus rebanhos para políticos. É vergonhoso. É vergonhoso, segundo se noticia por aí afora. E é um fato que vem se repetindo em vários anos, lamentavelmente. Transformando as igrejas em cabos eleitorais, por quê? Por causa do dinheiro. Os amados, Daniel é um exemplo de um jovem fiel, vivendo numa sociedade corrompida e sem Deus, cuja mente poderia ter sido deturpada. Era um jovem, ainda não tinha o poder de autodeterminação por completo. Se você estudar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, define a criança ou adolescente como um ser em desenvolvimento físico, psíquico e social. Mas ele tinha uma estrutura espiritual muito forte. Ele tinha uma lealdade com o Deus de Israel que ele não negociava com qualquer outros valores do mundo, por mais que fossem lucrativos para a sua vida social. A história registra que Daniel decidiu em seu coração fazer a vontade de Deus. A porção aqui falada era um conjunto de alimentos e bebidas consagradas aos deuses da Babilônia. E servia de bênção para quem a comesse. Eram consagrados e quem comesse dentro da cultura babilônica seriam abençoados. Daniel disse, eu não quero ser contaminado pelas iguarias do rei. Por esse tipo de comida eu não quero. Eu quero ser alimentado com legumes e água, ponto. Não comer da porção do rei significava uma provável morte por desobediência. Quando ele decidiu fazer isso, automaticamente ele estava se colocando dentro do centro da vontade de Deus, que prevalecia, né? Naquele momento ele não queria atender à vontade do rei Nabucodonosor, mas à vontade de Deus. A decisão de Daniel se deu porque Daniel sabia que quem era o verdadeiro Deus. Era um homem que tinha temor a Deus, tinha um compromisso com Deus, de servir e seguir a Deus, independentemente das circunstâncias, do ambiente que pudesse viver. Que há muitos crentes aqui na igreja, mas fora da igreja, desaparece o crente. Aqui é uma santidade, sinceramente, mas lá fora, e você tem que ser crente dentro da igreja e fora da igreja, aonde quer que você esteja, tem que ser essa luz que ilumina este mundo, essa luz que é Jesus na nossa vida. Paulo diz que nós não precisamos de carta de recomendação, porque nós somos uma carta escrita, não pelos dedos humanos, mas pelo Espírito Santo, e portanto, as pessoas têm que ver
Jesus em nós, aonde quer que venhamos estar. Não negociar com as iguarias desse mundo, das ofertas desse mundo, para fazer com que nos distanciemos da presença de Deus. A palavra diz que aquele que teme a Deus é um homem sábio. Em Provérbios 9, 10, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor, Deus vai lhe dar sabedoria para saber lidar com as adversidades da vida, para superar os obstáculos, para vencer na vida. O que salvou Daniel, mesmo oprimido em Babilônia diante do paganismo, não se deixou de cumprir a palavra de Deus guardada em seu coração. Não adianta você ler a palavra de Deus, não adianta você ouvir a palavra de Deus e não vivenciar essa palavra. Por isso que Tiago diz: não sedes meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. Então o salmista, no Salmo 119, 11, diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, se a palavra guardada no meu coração é amar o inimigo, eu vou amar o inimigo. Se a palavra de Deus guardada no meu coração é perdoar quem me ofendeu, eu vou perdoar. Mesmo que a carne não queira, mas eu vou perdoar. Porque até que o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Eu vou perdoar quando eu sentir o desejo de perdoar. Não vai perdoar nunca. Eu decido perdoar porque é um mandamento de Deus. E eu cumpro esse mandamento. E eu sei que quando eu cumpro aquilo que Deus manda, é o melhor para mim. Quantas pessoas estão hoje morrendo com câncer porque não liberaram o perdão? Vivem constantemente com mágoa, um ressentimento, trazendo o passado ao presente, destruindo o presente e o futuro, matando silenciosamente essas pessoas que não liberam o perdão. Você tem que perdoar, porque se você não perdoar, você vai morrer sem a bênção da eternidade com Cristo. Faça a leitura da oração do Pai Nosso, onde lá está escrito que Deus perdoa quando nós perdoamos a quem nos ofendemos. E lá só existem pessoas perdoadas pelo sangue vertido da cruz por Jesus Cristo. Existem diversas formas de apostatar a fé. Eu defendo a linha salvo para sempre, com exceção: apostatar da fé. Como é que eu apostato da fé? Tem um pastor aqui que era evangélico, se transformou em muçulmano. Então, ele não acredita na Trindade, Pai, Filho e Espírito. Ele só acredita num Deus único só, sem ser na Trindade. Ele apostatou de Jesus Cristo como Salvador. Perdeu a salvação, se assim perdurar até a sua morte. Muitas vezes na vida, decisões erradas parecem certas. Daniel poderia muito bem dizer para si mesmo que ia comer para não morrer. Humanamente falando, era isso. Não, eu vou comer as iguarias do rei, beber o vinho do rei, porque se eu não beber eu vou morrer. Eu já fui trazido da minha terra, aqui escravo. Agora só falta perder a vida. E eu não vou perder a vida. Então vou aceitar as iguarias do rei e as bebidas. Mas a sua decisão não foi essa. A sua decisão foi morrer por não comer. Se preciso eu perder a vida, eu vou perder. Mas eu não vou negociar os meus valores para com Deus, os meus ensinamentos para com Deus, aquilo que Deus espera por mim, pelas iguarias do rei, pelo vinho do rei.
Conta-se a título de ilustração, é bem oportuna essa ilustração pelo momento político que nós encontramos. Conta-se que um certo jovem, quando se casou, ficou desempregado e passando por algumas necessidades, um amigo indicou a falar com o político. Era período eleitoral. E ele foi, chegando lá, informou que era uma indicação de tal pessoa, e logo o político mandou sentar e disse que ele era a pessoa certa para o emprego. Mas só tinha uma coisa que ele teria de fazer: mentir. O emprego está assegurado, mas você tem que mentir. Aliás, muitos políticos sobrevivem da mentira, né? Promete o céu e a terra para captar o voto. Ele olhou para o Senhor, agradeceu e disse que não dava para ele, pois ele era um crente. No caminho foi chorando e questionando a Deus, pois precisava de um emprego. Chegando em casa, foi perguntado por outro amigo se ele queria trabalhar em certa empresa. E nesse momento, seu choro parou e Deus conseguiu um emprego para ele nessa empresa, suprindo todas as suas necessidades. Mas ele não negociou ter o emprego mentindo. É assim que nós temos que fazer. Ah, Juarez, eu vou conseguir uma coisa para você, agora você tem que fazer isso. É para mentir, não dá. O leão da tribo de Judá, ele tem o poder de abrir a porta e ninguém fechar. E a porta que ele fecha, ele abre outra para você. Mas não negocie com as iguarias desse mundo. Não se contamine com os valores desse mundo. Não esteja conforme a mente, as coisas desse mundo. A quem servirás? A Deus ou a Baal? Muitas vezes tem muito crente servindo não mais a Deus, porque negocia seus valores em busca de alguma satisfação pessoal. A terceira tentativa para Daniel afastar-se de Deus foi impedir dele orar a Deus. Você imagine o que Satanás fez com Daniel. Mudou o nome dele para dizer: olha, o Deus de Israel não vai ser teu juiz, o teu protetor, vai ser aqui os deuses aqui da Babilônia. Agora você vai comer a comida consagrada a esses deuses e o vinho do rei também consagrado, para você ficar forte e abençoado. Ele não. E agora, tirando dele a oportunidade de falar com Deus através da oração. E aí, em Daniel 6, 7, 9, tem todo esse relato de que os presidentes, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram ir ao rei e pediram que ele baixasse o decreto e publicasse, dizendo o seguinte: que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei Dario. Aí ele já estava servindo ao rei Dario, porque Daniel serviu a 3 reis: Nabucodonosor, Dario e Ciro. Então, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital interdito. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima. Quer dizer, quando ele soube: olha, você não pode, Daniel, orar para nenhum Deus, fazer petição a ninguém, a não ser para o Deus Dário, para o rei Dario. Alguns chamam Dário, outros Dario. Mas ele imediatamente não contou história. Ele
diz o texto, quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, quando souberam disso aí, levaram ao rei Dario, que ele estava descumprindo o decreto do rei Dario, e aí ele foi lançado na cova dos leões. Mas interessante, isso foi contra a vontade, porque isso foi uma coisa de Satanás mesmo na vida do rei Dario, porque o rei, depois de assinar um decreto, uma norma, ele não podia desfazer não, ele tinha que cumprir. Era o costume da época. Não voltava. Mas ele disse para Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Já pensasse, situação do rei Dario. Então, ele estabeleceu esse decreto, né, a pedido de toda essa cambada de polícias da época, presidente, prefeito, sátrapas. Quem dirigisse uma petição a qualquer um deus, lançado na cova dos leões. Mas Daniel, sabendo disso, não contou história, continuou orando, né, em direção a Jerusalém, orando 3 vezes ao dia. E Daniel tinha a oração como estilo de vida. Orava diariamente, 3 vezes ao dia, a Deus em direção a Jerusalém, capital de Judá. E por conta disso ele foi denunciado e lançado na cova dos leões. Nenhuma nova lei poderia fazer com que Daniel parasse de orar a Deus, que servia tão fervorosamente. Ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo com a perspectiva de ser lançado na cova dos leões famintos. E aí o que aconteceu? Ele foi lançado, e Deus enviou um anjo e tapou a boca dos leões. E Daniel permaneceu vivo. Finalmente, as consequências de uma vida consagrada a Deus, pelo que nós extraímos da vida de Daniel. Primeiro, pela sua fé, Daniel faz parte dos heróis da fé. Quando nós lemos os heróis da fé, em Hebreus 11, não existe o nome de Daniel, mas uma referência para ele. Em Hebreus 11, 32, há um elenco dos heróis da fé, e nesses versículos 32 e 33 de Hebreus 11, diz assim, e que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Então, ele desafiou a morte. Ele preferiu morrer de quebrar a sua lealdade para com Deus. Às vezes eu fico assim sem entender. Tem irmão com qualquer coisa, se afasta da igreja. Deixa o chamado para o qual Deus o chamou. Devia se espelhar como paradigma, como modelo, a vida de Daniel, que não trocou seus valores, a sua fidelidade, a sua adoração, a sua consagração ao Deus de Israel, pelas iguarias dos reis, por aquilo que impedia dele falar com o seu próprio Deus através da oração. Eu prefiro morrer de deixar de orar 3 vezes ao dia ao Deus da minha salvação, ao Deus do meu povo, ao Deus de Israel. Por isso que não há cristianismo sem cruz. Esse cristianismo barato que está sendo pregado nas igrejas, levando multidões, quando Cristo for arrebatar a igreja, ficará aqui na terra. Porque Cristo disse, se quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e me siga. Não há cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem pagamento, sem compromisso, sem lealdade. Não existe isso. Daniel e seus amigos
não comeram das iguarias do rei, ficaram com um semblante melhor. Estava gordo. Ah, que bênção. E ele disse: não, eu não quero comer as iguarias do rei, nem tampouco beber o vinho do rei. Eu quero me alimentar de legumes e água e pronto. E no final dos 10 dias eles estavam com semblante lindos, né? Bem fortes. E podemos comprovar a diferença do semblante das crianças e adolescentes jovens que servem ao Senhor, comparado com os que estão comendo as iguarias desse mundo. Compara um jovem que é fiel a Deus, que serve a Deus, com um jovem que se alimenta das coisas do mundo. Droga, prostituição, corrupção, mentira. Vai comparar. Mostra, tira a foto para você ver o desmantelo. Deus manda um anjo e fechou a boca dos leões, lançado na cova dos leões, e Deus o livra da morte, porque ele não negociou com o rei Dario, obedecendo aquele decreto que impedia dele fazer qualquer petição ao seu Deus, a não ser ao rei Dario. Ele preferiu servir a Deus e não ao homem. E muitas vezes há pessoas que servem mais aos homens do que a Deus. Aceita mais coisas do mundo do que a Deus. Ele não. Eu não vou deixar de orar a meu Deus. E orar é falar com Deus. Existem duas formas de comunicação com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. E nós falamos com Deus através da oração, com a mediação de Jesus Cristo. Daniel se encheu de sabedoria. E a ideia de se alimentar das iguarias do rei é para que aqueles jovens melhorassem na sua sabedoria, sua saúde, e assim por diante, fossem mais inteligentes, porque eles estavam recebendo a bênção do Deus Bel através daquelas comidas consagradas aos deuses da Babilônia. No final, os 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência. Então Daniel teve conhecimento e inteligência, tal qual os outros 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas com diferencial. A Daniel, além do conhecimento e inteligência, diz Daniel 1,17, deu entendimento em toda visão e sonhos. Ele tinha o poder de visão e de interpretação de sonhos, que os outros 3 não tinham. Então, concluindo, meus amados, vimos nessa noite que Daniel foi um jovem que decidiu separar-se das coisas erradas para viver de uma maneira que agradasse a Deus. Não negocie com ninguém o que o mundo oferece. E às vezes até crente mesmo. Eu recebi uma proposta recentemente, questão de ética não citar. Jesus, só misericórdia de um cristão. Eu posso falar em reserva, mas aqui não posso, está sendo gravado, e questão de ética eu não posso dizer. Ele tinha um coração puro e confiava em Deus completamente. Em vez de esquecer de Deus e aproveitar das coisas, né, das benesses, do poder da Babilônia, daquilo que oferecia, ele rejeitou tudo para ser obediente a Deus, para permanecer consagrado, separado a Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus. A lealdade a Deus foi mais importante do que a lealdade do rei. O testemunho de Daniel nos ensina que devemos viver a vida em santidade. A Bíblia diz em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem que estar separado das coisas desse mundo. Ah, pastor, mas o mundo diz que pode fazer isso e tal, não é crime e tal. Mas para Deus,
não está dentro do centro da vontade dele, eu não faço. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O testemunho de Daniel nos ensina que devemos viver a maneira de santidade e de agrado a Deus, rejeitar as coisas que podem contaminar o nosso coração e a nossa lealdade para com o Senhor. Daniel escolheu separar-se das coisas impuras, por isso que Deus abençoou de todos os dias de sua vida, dando-lhe sabedoria, conhecimento, visões e interpretações de sonho. E ocupou, durante os 3 reinados, Nabucodonosor, Dario e Ciro, cargos importantes nesses reinados, mas sem contaminar com as iguarias desses reinos. Vamos ficar em pé, meus amados? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, viva e eficaz, mas penetrante que numa faca de 2 gumes, e vai na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula, trazendo discernimento. Ela, ó Pai, que é útil para nos repreender, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar. E essa palavra, Senhor, queremos guardar em nosso coração para não pecar contra Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse exemplo deixado pelo profeta Daniel possa ser seguido por todos nós e por toda a igreja de Cristo. Que nós não venhamos, ó Pai, negociar os valores desse mundo, por mais proveitosos que sejam para nós, renunciando, ó Pai, aquilo que Tu ensinaste em Tua palavra. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que nos afaste de todos os maus ensinamentos, das más companhias, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, estarmos fortalecidos para continuar sendo leais a Ti, Senhor, não negociando com as iguarias desse mundo, mas servindo ao Senhor com alegria, consagrando nossa vida, hoje e sempre, para o Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.